O marido da minha prima quer brigar fisicamente comigo porque eu disse à esposa dele para parar de projetar o espontâneo dela no meu bebê. Minha prima Kate teve um espontâneo no ano passado. Ela estava com uns 2 meses e meio de gravidez, quase no final do primeiro trimestre. Era a primeira gravidez dela, e pelo que entendi, ela e o marido, Jack, tinham acabado de começar a tentar quando aconteceu. A atingiu muito forte, quer dizer, ela estava arrasada. Ela me ligou chorando tanto que mal conseguia entender. Ela disse que estava sangrando, que algo estava errado e que estava com medo. Larguei tudo e corri para a casa dela. Aquela noite fiquei com ela por horas segurando sua mão enquanto ela chorava. Ela andava de um lado para o outro e se culpava. Repetia coisas como: meu corpo me falhou, eu deveria ter feito mais. Uma e outra vez. Eu continuava segurando que não era culpa dela, que essas coisas acontecem mais do que as pessoas falam, mas ela não estava pronta para ouvir nada disso. Ela estava mergulhada em uma espiral depressiva. Costumávamos ser próximas, não tanto de conversar todos os dias, mas em um relacionamento mais próximo do que o comum. Ela era alguém em quem eu confiava, alguém por quem eu deixava meus planos, e eu o fiz. Estive com ela várias vezes, especialmente naqueles primeiros meses após a perda. Levei mantimentos, limpei sua cozinha quando ela não tinha energia e sempre a ouvi. Mas depois do espontâneo algo mudou em Kate. Cada vez que conversávamos ela voltava à sua dor, ao trauma, à maternidade ou alguma combinação desses três. Não estou dizendo que seja errado falar sobre o que te machuca, mas ao mesmo tempo, acho que há um limite para o quanto fazer isso se você não quer ficar obcecado. Ela começou a fazer comentários diretos quando alguém mais na família anunciava algo relacionado a bebês. Não eram tão ruins no início, mas ficaram mais graves quando nossa prima anunciou sua gravidez em um pequeno jantar em família. Kate disse alto o suficiente para todos ouvirem. Acho que para algumas pessoas é fácil. Ela se levantou e saiu antes da sobremesa. Ela também ficou muito sensível. Qualquer coisa remotamente relacionada a bebês a deixava mal. Ela saiu da festa de boas-vindas do bebê de nossa outra prima no meio da celebração e nem sequer se despediu. E uma vez ela se alterou porque um comercial de fraldas passou durante uma noite de jogos em família. Tentei ser compreensiva. Tentei de verdade. O trauma muda as pessoas, mas estava ficando difícil estar perto dela, tendo que ter cuidado com o que dizer e o que não dizer. Ela procurou ajuda profissional graças ao meu conselho, mas isso não parece estar ajudando. Mas aqui é quando que conto se volta para mim. Tive meu bebê há 2 meses, saudável, a termo completo, um parto fácil. Agradeço todos os dias porque vi na minha prima o quão difícil foi perder uma gravidez, e acredite, não dou nada por garantido. Dito isso, também fiz um esforço consciente para manter minha gravidez discreta, especialmente por respeito a Kate. Não publiquei fotos da minha barriga, não fiz uma grande revelação de gênero e nem sequer dei uma festa de boas-vindas. Eu não estava escondendo minha alegria, mas estava sendo prudente. Pensei que estava fazendo certo já que sabia o quanto essas coisas magoavam minha prima. Quando o bebê nasceu, enviei uma mensagem privada para Kate com uma única foto e um texto curto. Ela chegou, nós duas estamos bem, espero que você também esteja bem. A resposta dela foi apenas uma palavra. Parabéns. Não insisti, pensei que talvez ela precisasse de espaço. Um tempo depois ela pediu para vir à minha casa. Sinceramente, pensei que era um bom sinal. Talvez ela estivesse pronta para se reconectar, talvez até para conhecer o bebê. Eu disse: sim, venha, manteremos tudo tranquilo. Ela veio com Jack, o que eu não esperava, mas tudo bem, aceitei. A visita começou bem, ela segurou o bebê por uns 5 segundos antes de devolvê-lo, então vieram os comentários. Deve ser bom levá-lo até o final, não tome isso como garantido, nem todos têm essa oportunidade. Espero que você realmente aprecie isso porque bebês nem sempre sobrevivem. E então o pior. A síndrome da morte súbita é real, sabia? Às vezes eles simplesmente param de respirar, mesmo saudáveis. Fiquei paralisada. Por quê? Quem diz isso a uma mãe de primeira viagem? Eu estava segurando meu bebê de 2 meses quando ela disse isso. Olhei para ela e disse: Kate, isso não ajuda. Ela apenas deu de ombros e disse que estava sendo honesta, já que ela entendia o trauma, que estava tentando ser forte, embora estar perto do meu bebê lhe causasse dor. Respondi então: talvez este não fosse o melhor lugar para você hoje. Foi então que ela fez aquela expressão no rosto, como se não pudesse acreditar que eu não estava implorando, e então disse: você nunca vai entender o que é sentir que seu corpo te falha. Foi aí que explodi. Eu disse: sinto muito pelo que aconteceu com você, de verdade sinto, mas isso não te dá o direito de falar sobre a possível morte do meu bebê. Ela não te fez nada, pare de projetar seu trauma nela, eu não sou responsável pela sua dor. Ela se levantou, pegou o casaco e saiu. Jack ficou para trás com uma cara de quem queria dizer algo. Olhei diretamente nos olhos dele e disse: ela veio à minha casa e falou sobre meu bebê falecer, não haja como se eu fosse a que cruzou a linha. Ele saiu sem dizer mais uma palavra, mas naquela noite Jack enviou uma mensagem de texto para meu marido, e foi aí que tudo passou de triste a surreal. Ele disse: precisamos conversar e resolver isso de homem para homem. Sua esposa atacou emocionalmente minha mulher enquanto ela tentava ser forte, isso não está certo. A resposta do meu marido foi: não nos contatem novamente. Agora Kate me bloqueou em tudo. Minha tia, a mãe dela, diz que eu deveria ter sido mais sensível, que talvez eu pudesse ter sido mais suave. E eu respondi: mais suave do que deixá-la falar essas coisas enquanto eu seguro meu bebê de 2 meses? Fui sensível por 1 ano, me esforcei para acomodar a dor dela, perdi celebrações, evitei compartilhar conquistas, sentei em silêncio com ela e a deixei chorar quando ninguém mais tinha paciência. Mas agora me dizem que eu sou a má porque coloquei um limite? Então, aqui estou eu me perguntando se eu lidei mal com a situação, se exagerei, se deveria ter deixado passar. Eu fiz o certo.
Atualização: eu não esperava que tantas pessoas se identificassem ou até mesmo se preocupassem sinceramente. Aparentemente o consenso é que minha prima errou ao falar do meu bebê daquela forma. Enfim, as coisas voltaram a piorar. Claro, isso tinha que acontecer. Jack acabou me confrontando, ou pelo menos tentou. Ele apareceu na casa dos meus pais durante o almoço de domingo. Meus pais são os encarregados de organizar os almoços a cada 2 fins de semana. Os outros domingos são em outras casas. Naquela semana eu não estava lá. Decidi ficar em casa com o bebê porque finalmente estávamos entrando em uma rotina com as sonecas. Minha mãe disse a Jack que eu não estava lá e aparentemente isso fez explodir. Segundo meu pai, Jack começou a gritar na sala de estar deles alto o suficiente para as pessoas na cozinha ouvirem. Ele disse que eu havia atacado emocionalmente Kate e que havia zombado da dor dela. Ele disse que eu tinha que fazer as pazes ou ele se encarregaria de que todos soubessem o tipo de pessoa que eu realmente sou, mesmo que isso levasse ao físico. Ainda não tenho certeza do que isso significa. Ninguém sabe se ele estava tentando me ameaçar socialmente ou se estava apenas desabafando ou algo pior. Mas de qualquer forma, meu pai não tolerou. Ele disse a Jack para ir embora e não voltar. Minha mãe me ligou logo depois e estava visivelmente alterada. Meu pai é mais da velha guarda e geralmente não se mete nessas coisas, mas até ele achou que Jack estava fora da linha ao falar daquela forma. Depois disso meu telefone não ficou quieto por muito tempo. Recebi uma mensagem de um número que não reconhecia. Aparentemente era Kate. Ela me enviou uma longa mensagem sobre como estava lamentando a perda do nosso relacionamento, como nunca pensou que eu a rejeitaria quando ela mais precisava de mim e como se sentia completamente apagada pelo nascimento do meu bebê. Ela disse que eu deveria tê-la protegido das lembranças e que ao não fazer isso eu basicamente havia escolhido meu bebê em vez do nosso vínculo. Eu não respondi porque nem sequer sei que tipo de resposta ela espera. O que você diz para alguém que acredita que a existência do seu filho é uma traição pessoal? Não tenho energia para explicar que não escolhi ser mãe para incomodá-la. Também vale a pena mencionar que Kate nunca me perguntou como eu estava, nem quando dei à luz, nem durante a recuperação, nem sequer naquela mensagem. Tudo era sobre como minha vida a havia prejudicado. Não espero que o mundo gire ao meu redor, mas aparentemente ela quer que o mundo gire ao redor dela. E então tem o Jack. Ele começou a enviar mensagens diretas para meu marido pelo Instagram. Primeiro eram medianamente normais e depois ficou estranho. Ele disse que meu marido estava enchendo minha cabeça para me colocar contra Kate e que estava usando seu privilégio para me manter isolada. O que não faz sentido já que meu marido mal falou com Kate fora das reuniões familiares. Ele sempre se manteve à margem, a menos que alguém cruzasse a linha. Ele nunca me disse o que dizer ou fazer. Ele só interveio quando Jack começou a se comportar como um descontrolado. Nós dois bloqueamos Jack e Kate agora. E então tem a irmã mais nova de Kate que sempre foi a quieta. Nunca fomos super próximas, mas nos damos bem. Ela me enviou uma mensagem direta no dia seguinte em que Jack apareceu na casa dos meus pais. Ela disse que não queria tomar partido, mas precisava entrar em contato porque algo não estava bem. Segundo ela, Kate não vai à terapia há meses. Ela parou de ir quando sua última terapeuta disse que a cura poderia exigir que ela parasse de se ver apenas como uma vítima. Aparentemente, Kate disse que a terapeuta estava invalidando sua dor e a dispensou. Desde então ela só participa de fóruns de luta online. A irmã disse que alguns desses lugares ajudam as pessoas, mas outros são como câmaras de eco. E Kate só interage com aqueles que reforçam tudo que ela já acredita. Sua irmã também disse que esta não é a primeira vez que Jack tentou confrontar fisicamente alguém em nome de Kate. Ela disse que no ano passado Jack teve um confronto com o vizinho deles por um comentário aleatório sobre gravidez. Jack ficou descontrolado e tiveram que impedi-lo. Ela também disse que Jack uma vez confrontou uma enfermeira na consulta da ginecologista de Kate por ser indiferente quando disseram a ela que ela poderia tentar novamente após o próximo ciclo. A irmã disse que não desculpa Jack, mas acha que ele está se alimentando da dor de Kate porque isso lhe dá um propósito. Faz sentido. Acho que Kate esperava que eu evitasse ter filhos até que ela tivesse um, ou que escondesse tudo sobre isso quando eu tivesse. E quando não fiz nenhuma das duas coisas, foi isso. Odeio que tenha chegado a este ponto, mas não me sinto mais culpada. Só estou cansada de ser a única de quem se espera algo. Que se acomode, que se autocensure para que ninguém se sinta mal. Voltarei se as coisas piorarem, mas por enquanto só estou focando na minha filha, no meu marido e nas pessoas que realmente querem estar em nossas vidas sem transformar isso em uma batalha. Atualização 2. A irmã de Kate me ligou tarde da noite passada. Para quem não leu a última publicação, ela é a irmã mais nova de Kate. Temos estado mais em contato desde que tudo isso começou a desmoronar. Ela disse que não queria mais guardar segredos, especialmente com as coisas ficando tão ruins. Segundo ela, o aborto de Kate não aconteceu da maneira como a família foi informada. A irmã me disse que Kate nunca chegou ao final do primeiro trimestre como disse. Na verdade, ela disse que Kate nem sequer teve um batimento cardíaco confirmado. Ela fez um teste caseiro, deu positivo e marcou uma consulta com o médico, mas tirou antes de ir. Tudo aconteceu no período de uma semana. Não houve ultrassons, não houve exames nem confirmação real de uma gravidez viável. Basicamente, provavelmente foi uma gravidez bioquímica. Essas coisas acontecem o tempo todo e são dolorosas. Mas segundo o que a irmã disse, Kate disse a todos, incluindo Jack, que havia perdido uma menina.
Ela escolheu um nome, disse que viu o batimento cardíaco e disse às pessoas que já havia comprado roupas, mas nada disso aconteceu. Novamente, não estou aqui para minimizar a perda de ninguém. Sei que as gravidezes bioquímicas também doem, mas por mais de um ano Kate tem falado com a linguagem completa de uma mãe em luto. Não era apenas tristeza, era uma identidade completa. A irmã disse que Jack se envolveu completamente nisso. Ele estava lá desde o início e simplesmente aceitou qualquer versão que Kate estivesse contando. De fora, provavelmente parecia apoio, mas agora acho que ele estava apenas permitindo e talvez formando um vínculo traumático. O que desnecessário dizer, não é saudável. Ela também me contou que Kate teve um colapso emocional há alguns meses quando outra de nossas primas engravidou. Aparentemente ela começou a gritar que não era justo e disse à irmã que nunca perdoaria o universo se eu tivesse um bebê antes dela. Ela disse que eu não merecia e que tudo sempre dava certo para pessoas como eu. Suponho que isso foi meses antes de eu sequer contar a alguém que estava grávida. Também conversei com a mãe dela, minha tia, depois que a irmã me ligou. Eu só queria entender o que estava acontecendo do ponto de vista dela. E para ser honesta, esperava outra viagem de culpa sobre como eu deveria abordá-la ou me desculpar ou o que quer que fosse. Mas isso não aconteceu. Ela me disse, e cito mais ou menos, que o comportamento de Kate não é mais sustentável, que Jack não está ajudando em nada e que ela estava começando a sentir que estava perdendo a filha por algo que não podia controlar. Minha tia me perguntou se eu consideraria ver Kate pessoalmente, não para nos reconciliarmos, mas para dar a ela algum encerramento. Ela disse que talvez me ver pudesse ajudá-la a seguir em frente. Eu respondi que não, já que não acredito que ela esteja em um lugar para lidar com isso de forma segura ou produtiva. Também disse que não vou sentar na frente de alguém que me disse que minha filha poderia falecer enquanto dorme. Isso não é apenas luto. Isso cruza uma linha. Ela disse que entendeu e que tentaria fazer com que Kate recebesse tratamento real. Espero que isso seja verdade. Jack, por sua vez, continua calado. A última vez que surtou apareceu na casa dos meus pais sem ser convidado. Não acho que ele esteja acima de fazer isso de novo. Só fico feliz que a irmã de Kate tenha sido honesta. Não deve ser fácil ir contra a própria irmã, mas ela disse que não queria que isso terminasse com alguém machucado. E sinceramente, eu também não. Espero não ter nada para contar para outra atualização. Atualização 3. Então, sim, Jack ele tentou aparecer na minha casa. Nós temos uma câmera Ring e foi assim que eu descobri. Ele nunca tocou a campainha, apenas ficou lá parado com as mãos nos bolsos do moletom olhando ao redor como se estivesse decidindo o que fazer, e depois ele foi embora. Me deu calafrios e eu não sou fácil de assustar. Meu marido reportou como não urgente à polícia e perguntou o que poderíamos fazer para documentar formalmente. Eles nos deixaram prestar um depoimento e basicamente nos disseram para ligar imediatamente se ele aparecer novamente. Isso foi o suficiente por enquanto, mas não vamos esperar para ver até onde isso vai. Enviamos o vídeo para a irmã de Kate. Ela ficou tão assustada quanto nós e nos prometeu que Kate não sabia que Jack fez isso. Eu realmente acredito nela. Ela tem sido honesta comigo desde que tudo isso começou a desmoronar, e acho que ela também está com medo. Ela disse que Kate tem estado estranha ultimamente, o que é muito para alguém como Kate nos últimos tempos. Aparentemente ela tem dito coisas como: o bebê estava destinado a ser meu. Ela também disse: a pessoa errada deu à luz. Começamos a proteger tudo. Perfis em redes sociais, fotos do bebê, até nosso aplicativo de monitor de bebê agora está protegido por senha. O chefe do meu marido é advogado e se ofereceu para nos conectar com alguém caso precisemos tomar medidas legais. Estamos considerando uma ordem de restrição se Jack aparecer novamente, mesmo que seja uma vez. O que é mais estranho é como ainda sinto falta da prima com quem cresci. Conheço Kate praticamente toda a minha vida. Tivemos festas do pijama, piadas internas, férias em família juntas. Quando ela me disse que estava tentando engravidar, lembro de abraçá-la e pensar: realmente estamos fazendo isso, nos tornando mães juntas. Pensei que isso nos aproximaria. Agora estou trancando as portas com mais segurança porque não confio que o marido dela não volte, porque não sei mais o que é real para ela. E Jack, nem sei o que dizer sobre ele. Agora a irmã me disse que esta é a terceira vez que ele aparece em um lugar sem aviso prévio depois que alguém incomodou Kate, não apenas o incidente do vizinho que mencionei antes. Aparentemente ele também foi ao local de trabalho do próprio primo depois que o primo fez uma piada sobre Jack e Kate serem obcecados por bebês. Ele esperou do lado de fora do prédio por quase 45 minutos até que alguém chamou a segurança. Eu não sabia nada disso até esta semana, então não acho que Jack apenas cometeu um erro ao aparecer aqui. Acho que ele é perigoso. E o fato de ele não ter tocado a campainha piora tudo. Contei tudo para minha mãe, mostrei o vídeo e li as mensagens da irmã de Kate. Ela ficou em silêncio. Depois disse: isso foi muito além do drama familiar. Ela está certa. Contamos para minha tia, a mãe de Kate. Ela disse: tentei dizer a ela para procurar ajuda, mas ela não me ouve. Atualização 4. Eu não tinha planejado postar novamente, mas algumas pessoas entraram em contato perguntando o que aconteceu no final. As coisas finalmente se acalmaram, ou assim espero. Kate está atualmente em uma instituição psiquiátrica. Segundo sua irmã, ela teve um colapso público no trabalho, gritou com uma colega grávida, jogou algo pela sala e teve que ser escoltada pela segurança. O chefe dela ligou para Jack, e Jack ligou para a irmã. Ela foi levada ao hospital e de lá foi internada para observação. Ela não está sendo mantida contra sua vontade nem nada do tipo, mas agora está recebendo atenção psiquiátrica e aceitou ficar
para receber tratamento. Antes que alguém se manifeste, não estou feliz por termos chegado a este ponto. Não acho que ninguém esteja. É uma situação horrível em todos os aspectos, mas também não posso agir como se não tivesse visto isso se construindo por meses. Sua irmã me disse que Kate não estava dormindo e mal comia. Ela estava seguindo um monte de contas de pais, tirando capturas de tela de fotos de bebês aleatórios e as guardando em uma pasta no telefone. Aparentemente havia uma foto da minha filha guardada lá também. Jack não tentou nos contatar desde o incidente com nossa câmera Ring. Ainda não tivemos que escalar isso legalmente, mas tomamos precauções. Deixei muito claro para minha família que não vamos interagir com ele e que se alguém der a ele informações pessoais também estará fora de nossas vidas. Não haverá segundas chances. Alguns familiares entraram em contato dizendo: agora que Kate está recebendo ajuda, talvez seja a hora de você perdoar e esquecer. Um até sugeriu levar meu bebê para visitá-la quando ela estiver alta, para que ela possa encontrar a cura. Isso não vai acontecer, não agora, talvez nunca. Entendo que problemas de saúde mental são complicados, entendo que o luto se manifesta de diferentes maneiras, mas minha filha não é a ferramenta terapêutica dela, ela não é responsável por consertar o que Kate passou ou em que se tornou depois. Para quem pergunta, não falei com Kate. Sua irmã diz que ela perguntou por mim na terapia, mas não mencionou querer falar diretamente. Se ela o fizer, vou pensar, mas não será cara a cara e definitivamente não será até que seus médicos digam que ela está estável e em tratamento contínuo. E mesmo assim, será nos meus termos com limites claros. O resto da família continua dividido. Algumas pessoas finalmente entenderam por que tive que cortar contato, outras continuam agindo como se eu a tivesse chutado quando ela já estava no chão. Não vou mais perder tempo tentando convencê-los. Sei o que vi e ouvi. Sei o que ela disse na minha casa, olhando no meu rosto enquanto eu segurava minha filha. Esse tipo de coisa fica. Não estou mais com raiva. Estive por muito tempo, principalmente pela rapidez com que tudo mudou. Um minuto ela era a pessoa em quem eu me apoiava e no seguinte eu era sua inimiga por ter tido um bebê. Essa mudança ainda dói um pouco, mas aceitei que a pessoa que eu conhecia, a prima com quem cresci, provavelmente não existe mais da mesma forma. Ainda espero que ela saia dessa mais forte e saudável. De verdade desejo isso, mas não vou colocar a mim nem minha família no caminho dela enquanto ela resolve isso. Meu marido tem sido incrível durante tudo isso, calmo quando eu não conseguia ser e com a cabeça clara quando tudo parecia um caos. Ele ainda verifica nossas câmeras de segurança todos os dias e verifica as buscas da creche da nossa filha. Acho que ambos estamos tentando encontrar uma nova versão do normal. A bebê está muito bem, está atingindo todos os seus marcos. Dorme melhor, cresce rápido, é a melhor parte de nossas vidas agora e mantê-la segura, tanto física quanto emocionalmente, sempre será o mais importante, mesmo acima dos laços familiares. É incrível como as coisas podem desmoronar rapidamente quando as pessoas não enfrentam seu trauma. Não me arrependo de ter dito o que disse, não me arrependo de ter estabelecido esse limite. Se algo, gostaria de ter feito isso antes. Atualização 5. Até agora eu havia sentido pena de Kate, tinha tentado me colocar no lugar dela, ver a dor que ela sofria, mas não mais. As mentiras, não apenas sobre o tempo de sua gravidez e o resto das situações, fazem com que eu perca toda a minha simpatia por ela. Porque, claro, Kate ainda consegue causar drama, mesmo quando estava recebendo ajuda psiquiátrica, da qual ela não precisa apenas pela perda da gravidez, mas por outras coisas que fez. Isso é o que aconteceu nos últimos meses e o que explica muitas coisas sobre ela e seu comportamento. Um comportamento que começou antes de ela engravidar, o que o torna mais perturbador. Quando Kate me contou que queria ser mãe, o que me deixou animada porque eu também planejava ser, ela não me contou tudo, ela não me contou que estava sendo infiel ao marido. Não apenas isso, as coisas em seu relacionamento não estavam bem desde antes. E não era por causa da infidelidade. A infidelidade veio depois. A infidelidade foi para poder engravidar, para prender Jack. Ela pensou que se engravidasse, mesmo que não fosse de Jack, isso faria com que ele ficasse. Por isso ela enlouqueceu tanto quando perdeu o bebê. Ali se ia a chance dela. E então quando viu que Jack estava cuidando dela, a protegendo por sua dor, ela pegou isso e potencializou ao ponto de se tornar toda a sua identidade. Agora tudo veio à tona como parte de sua terapia e Jack está pedindo o divórcio. Kate ainda continuará recebendo tratamento porque há muitas coisas que ela precisa tratar. Ela não está lidando bem com o divórcio e teve um colapso completo. Mas neste ponto, nem mesmo sua irmã está visitando, embora minha tia também não esteja. Há tantas coisas que ela fez de errado que é difícil ter pena dessa mulher. A única coisa positiva que saiu de tudo isso é ver como Jack se desculpou conosco e com o resto da família. Ele disse que foi difícil ver a dor de sua esposa passar por tudo isso e não reagiu da melhor maneira, mas ao contrário da minha prima, ele está recebendo ajuda e realmente quer lidar com seus problemas de raiva. Ele também prometeu se afastar de todos nós agora que não fará mais oficialmente parte da família. Não posso garantir que seja minha última atualização porque não sei o que poderá acontecer com Kate, mas a última vez que sua irmã a viu, ela estava em um estado mental bem ruim, estava fechada em si mesma e apenas murmurava palavras. Ela está muito longe de ser uma pessoa normal e não sei quanto tempo pode levar até que ela se recupere. Também não sei se voltarei para fazer uma atualização ou se vou deixar esse assunto de lado. Pensei que após o término de 2024 as coisas iriam melhorar, mas este 2025 começou com mais drama da minha prima, e preciso me afastar um pouco da situação para desestressar. Espero que o começo de ano de vocês tenha sido melhor que o meu e que o de todos melhore para o resto do ano.